Olá, pessoal. Deixar tudo ajeitadinho aqui. Beleza. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Tá saindo o áudio bonitinho. Namastê, boa tarde. Nós temos um tema super legal hoje, que é a continuidade do assunto sobre identificação de dosha. Ontem a gente falou o que é dosha e eu dei uma aula de física aplicada no Ayurveda, né? Hoje a gente vai estar falando então sobre qual é o seu dosha. O que está acontecendo com você, para você entender melhor o que o Ayurveda pode te fazer, pode te auxiliar, né? Mas eu gostaria de começar o dia de hoje com uma cartinha de tarô, pode ser? Eu trouxe pra gente o nosso corriqueiro tarô de Osho. E eu quero pegar aqui uma carta específica, que é a primeira... Quando eu joguei esse jogo a primeira vez pra mim, eu tava, sei lá, com 23 anos, por aí, 24... E fui jogar para tentar entender um barato da minha vida de relacionamento, uma pessoa lá que estava me sacaneando, eu queria entender um pouquinho, e saiu um jogo que não tinha nada a ver com relacionamento. Saiu um jogo que eu lembro dele até hoje. E a primeira carta que saiu foi a que mais me marcou, que é a carta do assunto. Então eu vou ler para vocês a carta do assunto. Eu acho que todo mundo que busca um pouco de autoconhecimento, que busca um pouco de bem-aventurança no caminho do yoga, do Ayurveda, da fé, da espiritualidade, do autoconhecimento, eu acho que essa carta é para você. Essa é a carta do Criador. É o rei do elemento fogo, tá? O Criador. A gente vê um monge, né, dominando as energias do fogo e ele medita em cima delas. Ela está na página 69 do tarô Zen de Osho. Então, pessoal, o rei do fogo, o Criador. Existem dois tipos de criadores no mundo. Um deles trabalha com objetos. Um poeta, um pintor trabalham com objetos e criam coisas. O outro tipo de criador, o místico, ele cria a si mesmo. Ele não trabalha com objetos, trabalha com o subjetivo, trabalha em si mesmo, no seu próprio ser. Esse é o verdadeiro criador, o verdadeiro poeta, porque transforma a si mesmo numa obra-prima. Todos nós levamos uma obra-prima escondida dentro de nós, mas estamos nós mesmos obstruindo o caminho. Dê um passo para o lado e a obra de mestre será revelada. Cada um de nós é uma obra-prima, porque Deus nunca gera coisa alguma menor que isso. Cada qual carrega escondida essa obra de arte por muitas e muitas vidas. Sem saber quem é, tentamos apenas superficialmente tornar-nos alguém. Abandone a ideia de vir a ser alguém, porque você já é uma obra-prima. Você não pode ser aperfeiçoado. Você tem apenas de se aproximar dela, de conhecê-la e de percebê-la. Deus criou você com as próprias mãos. Você não pode ser aperfeiçoado. O comentário da carta. O mestre Zen, nessa carta, domesticou a energia do fogo e é capaz de utilizá-la para fins criativos, ao invés de usá-la para destruição. Ele nos convida a conhecer e a participar com ele da compreensão que é própria daqueles que estabeleceram o seu domínio sobre os fogos da paixão, sem reprimi-los, mas também sem deixar que eles se tornem destrutivos e desequilibrados. Ele é tão integrado que já não há qualquer diferença entre quem ele é por dentro e quem ele é por fora. A dádiva da compreensão e integração ele oferece a todos aqueles que o procuram. A dádiva da luz criativa que flui do centro do seu ser. A carta do Rei do Fogo nos diz que qualquer coisa que nos proponhamos agora, com o entendimento que vem da experiência e da maturidade, trará enriquecimento à nossa vida e à vida de outras pessoas. É tempo de expressar-se, utilizando quaisquer habilidades que você tenha, o que quer que tenha aprendido com a sua própria experiência de vida. Então eu queria começar hoje, galera, com essa carta que eu acho uma carta muito bonita, muito reflexiva, que nos mostra justamente que é só a gente trilhar o nosso caminho. Todo mundo pode ser
um grande mestre, um grande artista, um grande representante do Dharma, né? Legal. Então vamos lá. A gente está numa semana de entendimentos básicos. Eu vou desativar os comentários um pouquinho, tá? A gente está numa semana de entendimentos básicos sobre os fundamentos do Ayurveda e eu gostaria de auxiliar vocês a conseguir colocar isso em prática. Então ontem eu falei mais do Ayurveda de uma forma externa, como os doshas funcionam ali no mundo físico, e hoje a gente vai falar de como os doshas funcionam no nosso corpo, tá? Eu deixei uma caixinha de perguntas para vocês e queria deixar umas coisas bem claras aqui no começo, né? Primeiro, a maioria das pessoas que respondeu, a gente teve mais ou menos 150 respostas para qual você acha que é o seu dosha principal. E mais ou menos 80 pessoas responderam Vata. Eu achei interessante, assim, muita gente respondeu Vata, então mais da metade da galera quase respondeu Vata. O que isso quer dizer? Primeiro, não quer dizer que a maioria de nós seja Vata, mas é legal a gente deixar claro que estamos em um período Vata. Tá, estamos em um período Vata da sociedade, tá todo mundo no celular, todo mundo com luz acesa, a luz ela pisca, ela gera impulsos mentais, ela aumenta os nossos vrits, as músicas aumentam os nossos vrits, os nossos impulsos mentais, tudo aumenta os nossos impulsos mentais. Então as cores, as influências, os sons, tudo isso, os dourados nas prateleiras do mercado, vermelho, então é um período muito Vata. Tá? Que tem muitos estímulos. Então é normal que a maioria das pessoas sinta um pouco de distúrbio Vata. Não significa que nós todos tenhamos adoecimentos em Vata, mas como Vata é o dosha agravado do momento, é normal que a galera esteja com o Vata agravado. Tá bem? Beleza. Outra pergunta. Qual você acha que é o seu maior desequilíbrio de uma forma geral? A maioria das pessoas votou em coisas Vata e Pitta, tá? Então a galera do Vata falou que é frio, que é coisa seca ou que eu tenho distúrbio Vata. A galera do Pitta falou tem estresse, tem irritabilidade, uns falaram azia. Estou falando das maiorias, né? Que a gente teve resposta de todo tipo. Agora, queria falar o seguinte, a galera que usa muito Vata, muito frio, muito seco, esse período é um período horrível de você usar qualquer coisa que agrave Vata, frio ou seco. Então o que não pode usar se você está Vata, se você tem frio ou se você está seco? Não pode usar salada, não pode ficar exagerando em chá, a maioria dos chás são ressecantes, não pode usar aveia, não pode usar tapioca, não pode ficar fazendo suco verde, tá? Não deve usar alimentos integrais, tá bom? Beleza, mas todos os chás são ressecantes? A maioria dos chás, 99% dos chás são ressecantes. Alcaçuz não é ressecante, erva doce não é ressecante. Fora isso, o que você me falar, basicamente vai ser ressecante. Mesmo que seja uma lavanda, uma jasmim, tem propriedades ressecantes e não umectantes, tá? Agora, a galera do Pitta, que está estressado e irritado, eu vejo muita gente que chega no Ayurveda já fazendo uso de especiaria, assim como se o Ayurveda fosse especiaria. A Ayurveda não é especiaria, galera. A Ayurveda é um sistema de entendimento sobre medicina e uma das coisas que a gente usa, estou aqui desembolando o fio do meu microfone que ele está me puxando um pouco, e uma das coisas que a gente usa no tratamento são as especiarias. Legal, o que isso quer dizer? Quando eu trato galera que chega já com azia, já com queimação, já com a mente irritada, já fritando o pensamento, geralmente é excesso de Pitta, excesso de especiaria, excesso de... vamos lá, coloquei aqui, especiaria demais, gengibre demais, picante demais, pimenta demais, muito estímulo. Pode ser muito estímulo mental, muito estímulo visual, muito estímulo auditivo, tá? Alimentos ácidos, tomate, pimentão, berinjela, conservas, enlatados, embutidos, palmito, tá? Esses embutidinhos ali, kefir, galera, altamente acidificante, vinho, kombucha, cerveja, todos os tipos de álcool, tudo isso são altos agravantes do dosha de Pitta. Então, se você é o cara que respondeu ali, eu me sinto mais nervoso, eu me sinto mais irritado, teve muita gente que falou isso, então cuidado com essas coisas que agravam Pitta. Eu sabe o que está agravando meu Pitta? Olhar para o celular e ver o reflexo do refletor ali. Eu vou mudar um pouquinho o ângulo dele. Não é mesmo? Vou fazer assim, ó. Aí, beleza. Pararará. Ó, sem brilho agora. Então tá, pessoal.
essas foram as principais questões das 2 primeiras caixinhas de pergunta, tá? E aí eu perguntei se você já teve alguma experiência de dosha no dia a dia. Pessoal, todo mundo tem experiência de dosha o tempo todo, tá? Então, muitas pessoas falaram não, e algumas pessoas me responderam algumas coisas que eu achei interessante da gente falar. Percebi que o meu corpo esfria 3h30 da manhã, mesmo se eu estiver com coberta, e eu acordo normalmente nesse horário. Não é o horário mais frio do dia, é o horário em que o seu corpo está muito vata. Seu corpo resfria mesmo, ele fica mais leve, ele elimina o excesso de bile, mandando para as fezes, mandando para o sistema urinário. Então é normal que não haja muito calor no seu corpo nesse horário. É o horário realmente do frio vata, né? Um camarada comentou assim: eu tomei muito chá quente e fiquei com frio, e vi você falando disso. Por quê? Porque a água, ela é um fluidificante. Se você ficar fluidificando os seus tecidos, você não vai ter a capacidade de reter calor, tá? E outra coisa, fiquei sem comer na hora do almoço e fiquei muito irritado e nervoso. O pita subiu. Então são características bem simples assim que a gente consegue ver no dia a dia. Tá? Agora vamos para a base da aula de hoje. A aula de hoje é quem é você, qual o seu dosha. Então primeiro vamos entender o seguinte: o Ayurveda ele tem 2 leituras. Ele tem uma leitura sobre quem era você no momento de nascimento e quem é você agora. Tá? A diferença é quem era você no momento de nascimento é uma soma de 4 coisas. 1/4 DNA do seu pai, 1/4 DNA da sua mãe, 1/4 astrologia, o momento de nascimento, como é que a influência dos astros rege o funcionamento celular. Posso dizer isso para você. As células, as membranas celulares funcionam de formas diferentes, os agrupamentos celulares, as simetrias. Os camarada é virginiano, os camarada é taurino, os camarada é pisciano, os camarada é geminiano. Cada um vai funcionar de um jeito. Tanto umectação, capacidade de produzir Agni, por aí vai, tá? Então 1/4 DNA do pai, 1/4 DNA da mãe, 1/4 astrologia, o seu momento de nascimento, e 1/4 você, as suas características espirituais e a visão que você tem de si mesmo, tá? Então eu devo ter uma visão de que eu sou meio barbudo, de cara meio fechada, mas eu engano bem, eu não sou de cara fechada, né? Eu só engano bem. Eu já ouvi muitas vezes que, nossa, achei que você era muito carrancudo, cara. Eu fui falar com você, vi que você era até uma pessoa que não é tão carrancuda assim. Eu falei, legal, beleza. Então, quem sou eu no momento de nascimento é a soma dessas 4 coisas: pai, mãe, astrologia e a minha impressão de mim mesmo. Eu pego isso e somo a tempo. Então, quem eu era no momento de nascimento mais o tempo é quem eu sou agora. Esse indivíduo que eu sou agora, ele tem um conjunto de características, com certeza, de doshas agravados. O indivíduo que eu era quando nasci, provavelmente eu tinha alguns desequilíbrios de dosha, mas a maioria de nós não nasce com agravamentos que perduram. É a gente que perdura o agravamento em nós mesmos. Então são pessoas que não nascem constipadas, mas a mãe come muito pão, alimenta o bebê com o leite do pão e o bebê começa a constipar e ter cólica. Os processos de adoecimento, eles são processos que eles começam a acontecer no início da vida. Por isso que o Ayurveda ele dá esse duplo sentido. Para crítica quem você era no momento de nascimento, vai vir crítica quem você é agora. Então os seus doshas de nascimento eles são diferentes dos seus doshas agora. E isso é óbvio, né? Eu sou um outro indivíduo, não sou mais um bebê. Agora, a ideia é que eu consiga ficar o mais próximo de Prakriti, ou seja, voltar a ser um bebê, voltar a entrar no útero da minha mãe. Como isso é impossível, a ideia é que eu não desequilibre os meus doshas. Então, quando eu falo em desequilíbrio, eu basicamente estou dizendo assim, quando você aprende que o seu dosha é algo que muda o tempo todo, você tem que aprender a observar essas mudanças. Quais são as principais características de indivíduos que têm vata no corpo, tá? Pessoas de mente criativa, corpo leve, eloquentes, entusiastas para fazer alguma coisa e naturalmente difusas. Então eu já levanto, peraí, gente, deixa eu arrumar a lâmpada ali, caiu aqui, meu cabelo não tá legal do jeito que eu queria que tivesse, vai ali, vou tomar uma água aqui no meio do intervalo. E você vai criando uma série de coisas para se difundir. É normal no dosha de vata isso. Ontem a gente falou das características das gunas, né? Das características físicas. O vata é leve, ele é frio, ele é seco. Mas como é um indivíduo de características predominantes vata? Então ele vai ter a mente criativa, o corpo leve, vai ser naturalmente eloquente, vai ser uma pessoa entusiasta, ele vai chegar animado, gritando uhul, vai levantar da cama querendo fazer milhões de coisas.
e naturalmente difuso. Não necessariamente durante o decorrer do dia ele vai conseguir realizar todas as funções que ele almejou. Na verdade, ele não vai conseguir. Ele vai começar querendo fazer 10 coisas, daqui a pouco ele quer fazer 7, ele vai começar 5, ele vai continuar 3 e quem sabe ele termine uma. Agora, como é um indivíduo pita? O indivíduo pita, ele vai ser mais preciso, metódico. Ele vai ser direcionado. O fogo, ele sempre queima em uma direção. Então, o pita, ele não vai fazer muito rodeio. Ele vai ser naturalmente um líder. É aquela pessoa que quer pegar as outras pessoas e falar, cara, é por ali. Se ele não é líder, ele ao menos é aquela pessoa que tem uma facilidade de engajar as pessoas a se moverem, tá? Ele é aquele que gera combustão, ele é aquele que começa as coisas, tá bom? Ele promove calor no sentido de paixão mesmo, ele chega apaixonado pela função. Não é como o Vata que é entusiasta de qualquer coisa. O Pita, ele é paixão daquilo ali, é aquele negócio que faz bem para ele. Aí ele acorda todo dia tarde, não, mas final de semana ele pode andar de moto, então ele acorda 5 da manhã, sem exceção. Você pode estar com fé, passando mal, mas vai fazer alguma coisa, tá? Como é o indivíduo mais cafa? O indivíduo mais cafa, ele vai ser mais estável. Ele vai ser perseverante. Ele vai conseguir começar uma coisa e vai terminar o que ele começou. Não só as coisas que ele escolheu como dosha de pita, e ele não vai começar 10 coisas, mas ele vai conseguir fazer aquilo com perseverança, com insistência. Ele é resistente física e mentalmente. As pessoas que sobem o Everest, a maioria deles tem uma natureza muito cafa. É claro que o dosha de pita se atrai pelas disputas, mas aqueles que perduram nas disputas têm um cafa muito bom. Tá? Eles são naturalmente amorosos e contentados com a vida, não assim, não quero mais nada, tipo, ele tem o contentamento, estou feliz, estou contente com o processo da vida. Então essas são as características principais, assim, do indivíduo Vata, do indivíduo Pita e do indivíduo mais Kapha, tá? Mas nós somos um conjunto de coisas. Eu sou Vata Pita ou sou Pita Vata. Nas lives eu tento ser Pita, mas se eu tomar um café para vir na live eu vou ficar mais Vata. O que acontece é que a gente não desequilibra os doshas somente por acaso. A gente desequilibra os doshas pontualmente. E você desequilibra os doshas por motivos específicos. E se você aprender a observar esses desequilíbrios, você aprende a trabalhar com os antídotos que você precisa. Então, quando eu falo que um Vata está desequilibrado, é porque as características boas dele já se transformaram em uma mente que antes era criativa, agora é uma mente esquecida, cria coisa demais e vai esquecendo elas. O indivíduo que tinha o corpo leve, agora ele já é magro e desnutrido mesmo. Eu falei que o Vata era um bom eloquente, mas agora ele está falando demais. Ou ele não fala nada. Ou ele não fala nada e fica ali um feijãozinho pequenininho com medo de aparecer. Ele é naturalmente isolado, fica notívago, começa a virar a noite e passar o dia dormindo. E raramente conclui o que começa. Esses são os agravamentos do dosha de Vata. E a gente pode falar que é o Vata louco. Não, o Vata louco, porque é muito distúrbio Vata num indivíduo só. E aí a gente começa a entender que é tudo produto de leveza. E aí você troca o leve por pesado, troca o frio por quente, troca o seco por úmido. E o camarada Pita? O camarada Pita, ele não era preciso, no caso ele ficou perfeccionista. Ele não era um cara que era metódico, agora ele é mandão. Antes ele era líder, agora ele vai querer te obrigar a fazer o que ele quer. O jeito dele é o melhor jeito, independente de você também saber fazer aquilo ou não e do seu também dar resultado ou não. Ele não era uma pessoa calorosa e apaixonada, agora é uma pessoa inflamada e estressada. E aí você começa a ver as boas características do Pita e a questão é isso, é que a gente tem tudo. Então o camarada Vata, ele vai ser criativo, mas vai chegar uma hora que ele vai querer virar a noite criando e aí ele vai começar a esquecer. Ele vai começar a ficar magro, vai começar a pular a refeição. O camarada Pita, ele vai ser metódico, ele vai ser sempre racional ali, ele vai ser sempre em busca do correto, mas vai chegar uma hora que ele vai ficar chato, perfeccionista, te apurrinhando. E o Kapha, então, que um dia foi estável, perseverante, resistente, não ficava com a voz seca durante a live, agora ele está com Kapha demais. Ele está estagnado, ele está inerte,
Tá uma piadinha que eu falo às vezes que é o couch potato, batata de sofá. Ele não quer sair de casa, ele só fica ali no sofá, só muda o controle remoto. Por quê? Porque ele está muito apegado, ele está complacente. Está com pena de si mesmo, está melancólico. Então os doshas, eles têm uma harmonia e naturalmente eles desequilibram. Cada indivíduo pode desequilibrar em todos os doshas, pode desequilibrar em todos os doshas ao mesmo tempo. Mas é comum que haja uma fonte de adoecimento. Geralmente você começa a desequilibrar em um dosha. Você começa a ficar leve e essa leveza faz você pular a refeição e isso deixa você seco. E aí, como você está seco, você está ficando anêmico e tudo começou numa leveza. Ah não, a gente tem o cara que comeu demais e ficou obeso. E essa obesidade dele gerou colesterol alto. Então ele vai tratar o colesterol alto, ele vai gerar a obesidade ou ele vai aumentar o fogo digestivo para queimar o excesso de muco dele. Então os doshas são um equilíbrio. Eu vou ativar os comentários aqui, mas já vi que minha garganta deu uma arranhada aqui nesse finalzinho, mas a gente vai trocar uma ideia. E a questão acaba sendo assim, você consegue observar a mudança dos doshas em você? Se você consegue essas pequenas observações, é um caminho. Porque o que o Ayurveda oferece não é a solução da sua vida, é uma visão ayurvédica de tudo. Você passa a ver, quando a gente estuda mesmo, você faz um dos meus cursos, qualquer curso que você tem na internet deveria ter todos os fundamentos de Sankhya. Sankhya é a base da filosofia do Yoga, do Tantra e do Ayurveda. Eu diria que as coisas são mais ou menos assim. Yoga é a sua relação com como acalmar o seu corpo, acalmar a sua mente, por meio de respirações, de exercícios, é estar numa posição que não é muito confortável e fazer dela uma posição confortável. Isso é yoga. E yoga é uma prática você com você mesmo. É você com você. Você tem um instrutor, mas ele está te instruindo a se aprofundar na sua prática pessoal de yoga. O Ayurveda, vamos falar do Tantra. O Tantra não é sexo. Tantra está muito ligado à chakra da expressão. Tantra é como você se expressa, como os seus chakras se expressam. Então, uma das expressões do Tantra está no chakra sexual. Como as pessoas se expressam, como eu me expresso com você, você se expressa comigo, o que você sente ao nos expressarmos, a nos trocarmos. Então, a gente entra numa colocação de como as nossas energias pessoais trabalham uma com o outro. Isso é o Tantra. São as relações entre pessoas. Então, a minha relação comigo mesmo é Yoga, a minha relação com outro indivíduo é Tantra. E como é a minha relação com os elementos do mundo? Como é que uma planta atua no meu corpo? Como é que o meu suco gástrico aumenta ou diminui? Como é que a fisiologia, os tecidos corpóreos funcionam? Qual o efeito de um arroz no meu corpo? Isso é o que o Ayurveda fala. Então o Yoga vai te ensinar a ter uma relação consigo mesmo, o Tantra vai te ensinar a ter uma relação com a galera que está ao seu redor, e o Ayurveda vai te ensinar a ter uma relação com os elementos do planeta, para que você possa se cuidar. E justamente essa relação, ela acredito eu, dentro da evolução de um ser totalmente necessário a todas as pessoas. Se a gente considera que a gente quer se iluminar, que a gente quer ser um com Deus, que a gente quer seguir o caminho de Jesus, a gente quer aprender tudo que os mestres têm para ensinar. E os mestres nos ensinam que nós devemos ser autossuficientes pela nossa rotina, cuidar da nossa família, cuidar do nosso meio, cuidar das pessoas que a gente ama, cuidar do nosso corpo, do nosso templo. Tudo isso a gente consegue encontrar uma resposta assim, fera no Ayurveda. Vamos ler o que vocês estão falando, pessoal. Márcia, doutora Nisha é uma médica da arte de viver, né? Falou que a maior parte do brasileiro é vata. Sim, eu falei isso ontem, Márcia. A maioria dos brasileiros é vata, sim. Sim. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Eu sou muito chato com diagnóstico. E às vezes eu dou umas criticadas aí em diagnósticos alheios. E eu já dei umas criticadas em diagnósticos alheios comentados. Acho que é importante você... Se você não se identificou com o que te foi dito, você tem que procurar uma outra pessoa que te diga alguma coisa a qual você se identifique. Não existe uma consulta de Ayurveda que se resuma em te dizer o seu dosha. Você precisa saber a causa daquilo, quem você é, como você chegou até ali. A consulta de Ayurveda ela não é, olha só, você é isso, toma aquilo.
Porque você não é uma coisa, você é uma soma de todas as coisas. E esse ser, ele tem um processo de adoecimento. Esse ser, ele começou a adoecer por um motivo. Esse motivo é vata, é pita, é kapha. Então precisa entender qual é a raiz desse adoecimento. O caminho é sempre entender a raiz do adoecimento, tá bom? Legal, pessoal. Então vou dizer uma coisa para vocês. Fiz o tema da live de hoje, tá? O tema da live de amanhã é Ayurveda na nossa vida. Eu vou falar de período, de tempo de vida. Então a gente vai estar estudando sobre por que uma criança é mais de um jeito, um jovem é de outro, o que acontece quando a galera entra na aborrecência, qual o processo da menopausa, qual o processo de envelhecimento, qual o processo de ter 30 anos de idade, ter uma grande disponibilidade de tecidos reprodutores, por que os bebês são mais redondinhos, a gente vai falar tudo isso amanhã, tá? Então é um embasamento para a gente aprender realmente essa semana, que vocês aprendam a ver o dosha no dia a dia, dosha na nossa vida, tá bem? Legal, pessoal? Tô vendo que não estamos com muitas perguntas, mas minha voz está bem arranhadinha mesmo, eu já vou fazer um encerramento. Quero agradecer a presença de vocês. Se você está curtindo, não deixa de dar um like, de compartilhar com quem você acha que vai curtir. A live de ontem não ficou no meu feed principal, mas você clica ali do lado e consegue ver pelo IGTV, tá bom? Aproveita porque é uma sequência bem especial. Então a gente se encontra, não deixe de bater uma foto, de compartilhar, me marca lá para eu poder compartilhar nos meus stories. Deixa chegar umas perguntas aqui. Peraí. Janete, sou muito nervosa, estressada. Sou virginiana, pode repetir a alimentação? Então, Janete, é difícil a gente passar uma alimentação com essa base, tá? E eu não entrei tanto em alimentação hoje, mas é muito uma questão... Eu sei o que você está pedindo, eu vou repetir para você. Mas busca se aprofundar mais nas lives que eu estou passando nessa semana, para você ter bastante informação mesmo, e não fazer uma coisa só com uma informação, tá? O que eu falei é que as pessoas que têm o dosha de pita mais agravado, que responderam que são mais estressadas e inflamadas, elas deveriam evitar as pimentas, as especiarias em geral, excesso de estímulo, tipo muita TV, muito som, muito brilho no corpo, muita cor ali, um quadro vermelho cheio de ponta na sua sala não é muito legal. Evitar alimentos ácidos em geral, evitar kefir, evitar vinho, evitar cerveja, evitar kombucha. Tá bom? Leila, professor, o que seria bom para comer na gestação para evitar anemia, sendo vegetariana? Leila, não vou te dar uma dica assim, eu vou te indicar procurar a Micheline Souza, tá? Micheline Souza é uma grande terapeuta de Ayurveda e uma ótima doula assim dentro dessa área, e eu indico que você fale com ela, para não te dar uma dica num momento tão precioso da sua vida e virar só um conselho de Instagram, tá? Ainda mais sendo anemia, é importante você cuidar bem. Tem como uma ou outra estar acima do peso? Pelo que eu entendi, Rosana, você está querendo dizer assim, tem como eu ser vata e estar acima do peso? Tem. Tem como você secar tanto o corpo que a gordura do seu corpo começa a empedrar. E aí a pessoa começa a ter uma gordura fria e dura, e não uma gordura fluida, tá? Pulei a sua pergunta, Clara. Deixa eu ver se eu acho ela ali. Me identifiquei com o kapha. Então, por signo é difícil a gente falar, né, galera? Eu sei que eu dei uma palhinha de signo ali, eu tô para dar uma aula de signo ainda. Professor, o que diz sobre banho misto, quente, morno e gelado depois pela manhã, agora nessa época e nas outras? Olha só, Andrei, eu gosto de falar das coisas que eu já experimentei, tá? Dentro do meu conhecimento de Ayurveda, um banho frio de manhã pode ser bom para o Agni, e um banho quente no período da tarde pode ser bom para você harmonizar o corpo e dar aquele abraço de chegar em casa assim e se acalmar em casa. Eu nunca fiz os banhos mistos, eu já fiz o banho gelado de manhã e o banho quente no entardecer, eu nunca fiz banho misto, para te dizer, tá? Na teoria do Ayurveda pode ser um agravante de vata, tá bem? Mas eu acredito sim, o Pitta pode estar acima do peso, o Vata pode estar acima do peso, mas eu acredito, Andrei, que deve ter, fora pensar em agravamento Vata, assim, eu acho que o quente e o frio, a nível celular, deve dar uma capacidade muito interessante para a membrana da célula de resistência, tá? Então acho que deve melhorar bastante a resistência. Fechou, pessoal?
Vamos nos encontrar então para falar amanhã, 12h40, sobre o tema doxas na vida. A gente vai falar de período, de tempo, de tudo dentro dessa área. Fechou? A gente se encontra amanhã então, 12h40. Não deixe de curtir. Se você está gostando, deixe de responder as caixinhas de pergunta que tem me ajudado bastante a preparar a live. Namastê, galera. Até a próxima.